Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula. Hoje veremos a formação dos Estados Unidos. Então, nós vamos iniciar com a colonização inglesa, aqui na América. Nós temos aqui uma primeira tentativa inglesa, certo? A primeira tentativa inglesa de colonização na América se deu no reinado da poderosa Elizabeth I, em 1585. Então, essa rainha deu permissão a um nobre inglês, Sir Walter Raleigh, para iniciar a colonização da parte norte da América. Então, ele fundou um pequeno povoado na costa leste da América, que o batizou de Virgínia, O batizou de Virgínia. Mas essa primeira experiência inglesa de colonização da América fracassou, Por que será que fracassou? Então, esse fracasso se deu à fome, às doenças, à resistência indígena, certo? E a segunda tentativa? A segunda tentativa aconteceu no início do século XVII, certo? A monarquia inglesa ela fez uma nova tentativa e assim ela confiscou as duas grandes companhias de comércio. Desculpem, pessoal, ela confiou a duas grandes companhias de comércio a tarefa de iniciar a colonização da América do Norte. Então, essas companhias eram formadas por comerciantes interessados no transporte de pessoas e mercadorias com intenção de lucro, Então, eram, portanto, empresas capitalistas, certo? Bom, para atrair pessoas, essas companhias elas lançaram uma propaganda prometendo terras férteis e também uma nova vida, Aqueles que embarcassem para a América. Então, na Inglaterra, essa propaganda atraiu pessoas de diferentes origens e também condições sociais, entre as quais cabe citar os degradados, aventureiros, mulheres pobres, que eram vendidas aos colonos como esposas, Também camponeses sem terra, que muitas vezes iam trabalhar como servos, Mas veio também grupos religiosos, protestantes, ingleses, como puritanos, batistas, presbiterianos e outros que fugiam da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa movida pela monarquia inglesa, Então vieram para a América europeus de diferentes origens, para a formação das 13 colônias. Bom, aí nós temos aqui a imagem de um índio, de um nativo norte-americano. E o que acontece? Apesar da diversidade da população originária da Europa, os colonos da América do Norte não fizeram nenhum esforço significativo para integrar a população indígena. Então, muito pelo contrário, Na maior parte das vezes, essa população acabou sendo exterminada por doenças ou por conflitos armados. Aí nós vamos ter aqui as 13 colônias, que foram divididas em colônias do sul e colônias do norte, certo? Então nós temos as seguintes características. Nas colônias do sul elas se desenvolveram com base
na grande propriedade escravocrata, né? A plantation, onde geralmente se explorava um grande número, ou melhor, um único produto, né? O tabaco, ou o algodão, ou o anil, certo? E, assim, esses produtos, eles se destinavam ao mercado externo. Então, os fazendeiros sulistas, eles vendiam seus produtos para os ingleses e da Inglaterra eles compravam quase tudo, né, de que necessitavam. Então, aos poucos, os sulistas eles foram substituindo servos brancos por africanos escravizados, originados da África Ocidental. E entre 1620 e 1860, cerca de 400 mil africanos foram levados para a América do Norte, né, para trabalhar como escravos. Então, com isso, formou-se na região uma sociedade escravista, marcada por grandes desigualdades. E nós temos aqui as colônias do centro e também as colônias do norte, né? Centro e centro-norte. Bom, já essas colônias do centro-norte desenvolveram-se com base na pequena propriedade, né? Na policultura, certo? Que era o cultivo de vários produtos, né? Cultivavam-se vários tipos de batata, de milho, né? Isso, cultivos aprendidos com os índios, né? Os indígenas. Além também de trigo, cevada, maçã, pêssego, que eram cultivos trazidos da Europa. Bom, então, na produção também de manufaturas e no comércio triangular. Então, vejam aqui que as colônias do centro-norte, elas tinham uma característica já bem diferente das do sul. Então, havia um comércio lucrativo que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas, né, na América Central. Então, vamos entender aqui o funcionamento do comércio triangular. Vamos ver aqui. Bom, usando os navios próprios, né, os colonos do norte conseguiam melaço nas Antilhas e o transformavam em rum. E eles trocavam rum, armas e também tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África e levavam os escravos para serem vendidos nas fazendas das Antilhas e de lá voltavam com mais melaço de cana para transformar em rum. Então vejam que existia aí esse comércio, né, triangular. Então nós vemos aí a área, no mapa, a área de colonização inglesa, né, as 13 colônias, que está em rosa nesse mapa de baixo. E essa seta vermelha é justamente o que as 13 colônias levavam para a África. E da África para a América Central, né? Vejam aí, certo, que eles traziam para a América Central. E ainda da América Central para as 13 colônias e vice-versa. Então havia esse comércio triangular, ok? Mas vamos ver aqui as relações entre a Inglaterra e essas 13 colônias, né? Só voltando aqui um pouquinho ainda para essa questão do comércio, pessoal, enquanto o Centro-Norte foi se desenvolvendo com certa independência econômica e financeira, o Sul ele evoluiu, né, mantendo ainda uma estreita dependência
com a Inglaterra, tá? Eu queria só dar uma ênfase nesse ponto. Bom, agora sim, vamos voltar aqui às relações entre a Inglaterra e as 13 colônias. Bom, no século XVII, né, o primeiro século da colonização da América do Norte, a Inglaterra quase não interferiu nos assuntos internos das 13 colônias, certo? No século seguinte, né, porém, foi diferente. A Inglaterra ela mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias da América. Então, entre os motivos que levaram a essa mudança na política colonial inglesa, nós vamos citar aqui a concorrência com as mercadorias norte-americanas, né, que faziam as inglesas no mercado externo, certo? Então havia essa concorrência das mercadorias dos Estados Unidos, das 13 colônias, né, com as da Inglaterra nesse mercado interno. Também as guerras, né, as guerras em que a Inglaterra se envolveu. Teve aí a Guerra Franco-Índia, né, iniciada em 1754, que foi quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas além dos montes Apalaches e provocando a reação dos franceses, né, que lá viviam, e dos indígenas aliados a eles. Teve também a Guerra dos 7 Anos, motivada pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas na África, né, na Ásia e também e na América do Norte. E a Inglaterra ela venceu as duas guerras, mas saiu delas financeiramente abalada, né? E para recuperar-se aumentou os impostos pagos pelos habitantes das 13 colônias. Então, assim, tudo isso estava causando um descontentamento muito grande aos colonos, né, que estavam ali nas 13 colônias. Então, vamos ver que logo depois disso, se deu início a um processo de independência. Então, na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Então, nós vamos conhecer essas leis para que a gente possa, né, compreender o processo de independência dos Estados Unidos. Então, nós temos aí a primeira lei, né, a lei do chá, onde aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho, né, nos seus portos, e também obrigava os colonos a comprar o melaço para fazer o rum das Antilhas inglesas, né? Então, antes os colonos eles compravam o melaço de quem vendesse mais barato, né? As Antilhas francesas ou as holandesas, certo? Então os colonos eles organizaram vários protestos, mas não foram ouvidos, mas eles protestaram bastante contra essa lei do açúcar. Depois veio a lei do selo, né? A lei do selo. A lei do selo dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas, certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo, né? Um selo comprado do governo inglês. Então, os colonos também reagiram a essa lei, invadindo agências postais e queimando os maços de selos. E iniciaram aí uma campanha com o lema: sem representação não pode haver tributação. Então, se não tinha sido
consultados não podiam ser taxados, certo? Então a Inglaterra acabou suspendendo essa lei do selo logo no ano seguinte, mas lançou novos impostos, certo? Vamos aqui para a lei do chá. Bom, a Inglaterra ela entregou à Companhia das Índias Orientais, que era sediada em Londres, entregou o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Então, disfarçados de índios, cerca de 150 colonos invadiram, né, 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Então, foi a chamada Festa do Chá de Boston, né? E ainda teve as leis, né? Então, pessoal, a essa lei do chá houve a reação dessa forma, né? Essa carga foi totalmente perdida, né? A carga de chá. Bom, aí por último veio as leis intoleráveis, né? Essa daqui, o nome por si só já diz tudo, né? Então veja, essas leis intoleráveis, em resposta ao episódio do chá, a Inglaterra decretou um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideraram intoleráveis, né? Como, por exemplo, o fechamento do porto de Boston, até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar. Também a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês e ainda o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Então, essas leis, elas foram chamadas de leis intoleráveis, certo? E a partir de todas essas leis, com certeza, a primeira delas já foi o pontapé, né, inicial para o processo de independência das 13 colônias, né? Isso, atual Estados Unidos. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, ainda a esse conteúdo. Vamos ver o movimento de independência, a Constituição dos Estados Unidos, ok? Então, até a próxima aula. Eu deixo aí um abraço e até lá.